todos, né? Como eu já tinha dito, eu escolhi o Sermão do Monte, que está previsto no Evangelho de Mateus, e como base bibliográfica, estarei usando a narrativa sobre o Sermão do Monte, contida no livro O Redentor, de Edgar Armond, passagens do Evangelho de Mateus, contido na Bíblia, né? Alguns ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, Ave Luz, de João Nunes Maia, e também mencionarei Emmanuel, em Há 2000 anos. Nós podemos iniciar dizendo que o Sermão do Monte é uma das passagens de Jesus mais conhecidas do universo religioso. É um discurso que pode ser lido no Evangelho de Mateus, 5-7, e no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do livro. Nesse discurso, Jesus Cristo profere lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. O Sermão do Monte tem sido chamado de várias maneiras. É conhecido como a Carta Magna do cristianismo, a essência do Evangelho, a ética de Jesus, dentre outras formas, né? O seu propósito é dar a interpretação de Jesus sobre a lei, a Torá, a norma de vida para os hebreus. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes, alternâncias da vida desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Nós já estudamos que há duas partes distintas da lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. A lei de Deus, ela é invariável, imutável. A outra, a lei civil, apropriada aos costumes e ao caráter do povo daquela época, e que se modifica com o tempo, com o passar dos anos, à medida em que os costumes e os povos vão se alternando. A lei moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, sacrifícios, e nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Eram povos inteligentes, porque sua inteligência era notável do ponto de vista da matéria, das artes, das ciências, porém eram muito atrasados em moralidade. E não se teria convertido esses povos sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus. Eles eram monoteístas. O judaísmo, religião professada pelos hebreus, é baseada nos 10 mandamentos revelados a Moisés no Monte Sinai. E os traços característicos do judaísmo são o monoteísmo e o salvacionismo, que significa a crença na vinda de um Messias ou Salvador para libertar o povo hebreu da dominação estrangeira. Assim,
Os sacrifícios falavam seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava seu espírito. O primeiro evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Por isso, Mateus se preocupa em mostrar como Jesus interpretou a lei. E podemos verificar que, neste evangelho, que a estrutura do Sermão do Monte se parece com o Êxodo 20. Ou seja, que se parece com a mesma estrutura da revelação dos 10 mandamentos. Quando a lei foi dada a Moisés, havia um monte, uma revelação e um profeta. No Sermão do Monte, temos um novo Sinai, uma nova lei e um novo Moisés. Jesus é o novo Moisés, nele se cumprirá. Em Deuteronômio 18:15, diz: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É ele que devereis ouvir. Neste ponto da história, Moisés sairá de cena e o pai dirá que Jesus é o filho amado a ser ouvido. Mateus 17:5 diz: eis o meu filho muito amado, em que pus toda a minha afeição, ouvi-o. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ao tratar da lei de amor, as instruções dos Espíritos dizem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila todas as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor,
Ela fez estremecer os povos, os mártires, ébrios de esperanças, desceram ao circo. Assim, meus irmãos, o Sermão do Monte, ele merece profunda reflexão, com todo o respeito como a palavra de Deus exige. Junto à cidade de Cafarnaum, havia um morro, o Curum Hatim, uma vasta plataforma em um dos flancos da colina, a mais ou menos 50 metros de altura, que podia conter centenas de pessoas. Naquela tarde, sendo sabido que o Rabi da Galileu ia pregar naquele monte, para lá se dirigiu muita gente da própria cidade e das imediações. Aos poucos, formou uma grande multidão. Havia ali escribas, que eram os secretários dos reis de Judá, e também intendentes dos exércitos judeus e intérpretes da lei de Moisés, uns que compareciam para disfarçadamente vigiar a Jesus, por ordem do sinédrio, como fazia por onde quer que ele andasse. Outros porque o admiravam e queriam aprender a doutrina consoladora que Jesus pregava. A grande maioria que ali se encontravam eram necessitados, e sempre que houvesse a oportunidade, estavam a seguir Jesus e à procura de atendimento às suas dores materiais e morais. À medida que chegava a multidão, ela ia se separando instintivamente. Os chaverins, amigos que eram considerados gente da alta, se agrupavam de um lado e os ramaretes, que eram os povos da terra, permanecia de outro mais afastado, tendo um grupo de doentes ao lado. O sol descia lentamente para o poente rubro de luz, e a expectativa da multidão tocava ao máximo quando Jesus chegou, acompanhado de seus discípulos, saudando para um lado, para o outro lado, enquanto passava, e finalmente abrigou-se ao fundo, sob um dos cipestres ali existentes, rodeados de seus apóstolos. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza, os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. O mestre cobriu-se com um talit e começara um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devesas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Nesse sermão, que por si só representa um código de moral religiosa de alta significação espiritualizante, e que é a parte culminante de sua pregação, Jesus estabeleceu o sistema fundamental de sua doutrina, que futuramente viria a ser chamada de cristianismo. Nele, contradiz formalmente a suposição geral de ser um Messias político, como desejo e esperança da nação daquela época, afirmando positivamente que seu reino não era deste mundo. Na obra, há 2000 anos, Emmanuel nos narra que, em uma das pregações de Jesus, em que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, se encontrava, que exclamou respeitosamente o ancião de Samaria: Senhor,
Que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Replicou Jesus carinhosamente. Em verdade te digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu, mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, a nosso Pai que estás no céu, amando ao próximo como a si mesmo. Ainda no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando-se do maior mandamento, nos ensina: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito e tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que te desejas para ti. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos do que os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta, por base de suas instruções, compreenderão a verdadeira fraternidade para reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia, benevolência mútua. Em uma realeza terrestre, contida no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta que para se preparar um lugar neste reino de Jesus, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste aqui na terra, que posição ocupaste aqui na terra, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugaste. Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Continuando a narrativa do sermão, Jesus pregou naquela tarde as 8 bem-aventuranças. E suas palavras enérgicas, brandas, disse de misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. Jesus pregou a bem-aventurança dos pobres de espíritos. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Pregou Jesus a dos que choram, a dos que têm fome de justiça, a dos perseguidos. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça
porque deles é o reino dos céus. Por essas palavras, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento propriamente dito, que nos leva ao reino de Deus. É a forma como sofremos, a paciência, a aceitação da prova que estamos passando naquele momento, a regeneração. Nós devemos sofrer bem, porque somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Jesus pregou a dos mansos de coração e dos pacificadores. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao semelhante. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e da intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar aos homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Pregou ainda dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que lhes fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Em Bordeaux, 1862, Simeão deixou a seguinte mensagem que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Pregou Jesus ainda a dos limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. Jesus pregou a dos injuriados.
Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 4:5. Jesus prossegue o sermão e, ao se referir aos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, há vários séculos atrás, mas que permanece ainda como base religiosa dos judeus, ampliou o 5º mandamento, não matar, proibindo a ira, o rancor, a vingança e recomendando a reconciliação com os inimigos. Ampliou o 6º mandamento, o adultério, condenando qualquer pensamento, ato ou desejos contrário à fidelidade conjugal. Estendeu o conceito da sinceridade e da honestidade, proibindo os juramentos em nome do próprio ou da divindade, bastando afirmar as coisas como elas são. Seja o teu falar sim, sim, não é não. Condenou a pena de talião, recomendando a tolerância e o perdão sistemático, inclusive para os inimigos, visto que os homens são irmãos, todos irmãos, na fraternidade universal e na paternidade de Deus. Condenou também a hipocrisia, a simulação, porque a caridade não deve ser ato de ostentação, mas de amor verdadeiro ao próximo, ao qual se deve assistir sem alarde, como também render culto a Deus sem exibição. Ensinou o desprendimento dos bens do mundo, que são transitórios, como também não se inquietarem os homens com as necessidades materiais da vida, porque o Pai as prevê segundo os méritos e as conveniências evolutivas de cada um. Chamou a atenção para os falsos profetas enganadores, para a necessidade da oração, e mostrou o destino glorioso dos fiéis e o castigo dos insensatos, os primeiros edificando sua vida espiritual sobre a rocha da fé e do amor, e os últimos sobre as areias movediças das ilusões do mundo material. Ao falar sobre a prece, ensinou o Pai Nosso, essa singela, comovente oração, profunda, perfeita, que contém um ato de fé, de amor e de confiança em Deus, que manifesta 3 desejos da alma: a glorificação do Senhor, a expansão do reino de Deus e a submissão do homem à vontade soberana e justa. Expressa 3 pedidos para nossa miséria material, nossas falhas espirituais, nossos erros e fraquezas, e proteção contra as tentações do mundo e das influências maléficas. Na conceituação espírita, eis a interpretação desta prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como o nome de Deus é santificado por si mesmo, expressamos somente o desejo de santificá-lo em nós próprios, pelos nossos atos, virtudes e pensamentos. Venha a nós o teu reino, como o reino não virá a nós. Na prece declaramos o nosso propósito de conquistá-lo, tornando-nos dignos dele. Deus está sempre presente, mas não desce. Cabe a nós subir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Encarnados e desencarnados,
submetemos as leis à vontade de Deus em todos os sentidos, para que nossa conduta seja perfeita e progridamos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não devemos nos preocupar em amealhar fortuna material, porque o necessário, segundo o nosso programa reencarnatório, sempre nos será dado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Os nossos erros e transgressões às leis de Deus devem ser resgatadas nas vidas sucessivas, nas reencarnações, e dependem da nossa própria conduta e livre-arbítrio, pensamentos e atos, e não somente do perdão de Deus. E como todos erramos por ignorâncias às leis espirituais, devemos perdoar nossos irmãos daquilo que nos fizerem, porque nos cabe amar nosso próximo como a nós mesmos. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Enquanto não evoluirmos, derrotando a ignorância e conquistando virtudes morais cristãs, não ficaremos livres das tentações do mundo inferior. E cabe a nós libertarmos-nos dessas falhas, e não somente a Deus. Este será o único meio de nos livrarmos do mal, que não existe por si mesmo, sendo simplesmente ignorância, desconhecimento ou desprezo do bem. Evangelizando-nos, ficaremos livres de todos estes males e conquistaremos paz interior, perfeição espiritual e, por fim, o reino de Deus. A impressão deixada pelo Sermão do Monte, ela foi extraordinária e se manifestou de muitas formas. Os chaveirinhos, escandalizados, murmuravam entre si, consultando os rolos das escrituras que levavam em mãos, justamente com o intuito de confundir a Jesus, apontando as divergências que porventura manifestasse sobre a Torá, e que não eram poucas, considerando-se os textos escritos oficiais daquela época, em vigor naquela época. Quando Jesus disse: amai aos vossos inimigos, aos que vos maldizem e caluniam, fazer o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, o que é fundamento de sua doutrina de amor e de perdão, o clamor elevou-se e diziam eles que aquilo era um absurdo, um ensinamento impraticável, sem base nas necessidades e conveniências da vida real. E quando, falando sobre o divórcio, Jesus disse: foi dito pelos antigos que quem deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, Mateus 5,31. Mas eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, exceto em caso de prevaricação, faz que ela cometa adultério, e o homem que se casa com a repudiada comete adultério. Lucas 16:18. Neste ponto, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, não puderam mais conter e exclamaram bem alto: de onde tirou isso? Isso é contrário à lei de Moisés. Quererá ele ser maior que Moisés? Essa indignação dos chaveirinhos, em parte, se explica porque na Palestina e países vizinhos naquele tempo, o marido era incontestavelmente o senhor e a mulher propriedade sua. E a dissolução do vínculo se dá à vontade dele, a seu bel prazer. Quando não queria mais a mulher, despedia-a simplesmente, dando-lhe uma carta de divórcio, que significava sua liberdade e autorização legal para casar-se de novo, amparando-se a outro homem para não ser considerada adúltera e ficar ameaçada de apedrejamento.
para evitar a expulsão nos casos de esterilidade, que para os judeus era um desfortúnio, a esposa muitas vezes providenciava uma concubina para o marido, continuando em entendimento prévio no seu posto, cuidando da casa. E os filhos que houvesse com a concubina eram considerados seus próprios, porque a esterilidade dava ao marido o direito de repudiar a mulher sem mais formalidades. E quando, prosseguindo, Jesus falou sobre o modo pelo qual o Pai Celestial alimenta as aves e veste as flores do campo, os chaveirinhos prorromperam em gritos, acusando-o de estar aconselhando ao povo o desinteresse pelo trabalho, o que redundaria em malefícios sociais para a nação. Quando falou que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamão, gritaram que ele estava pregando a subversão da ordem e a desorganização do trabalho, que a doutrina que pregava enfraquecia aos homens, desvirilizava, alterava os valores morais conhecidos, transformavam os efeitos em virtudes. Tratava-se, pois, de uma doutrina revolucionária, incompatível com a existência da ação judaica. Mas para o lado dos homens do povo e dos miseráveis, carentes de tudo, o efeito foi radicalmente oposto. Nasceram alegrias e esperanças novas, que se marcavam no rosto de todos, e gritos de júbilo e exclamações explodiam entre eles, glorificando a Jesus. Quando terminado o sermão, Jesus, exausto, quis afastar-se e o povo o envolveu, aclamando-o, e foi necessário que os discípulos o arrancassem dali, quase carregando-o nos braços. Depois de ouvir Jesus, só duas atitudes a tomar: acatar ou rejeitar. Em Mateus 7,24, diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Quem não as ouve, a palavra de Deus, não vai a lugar algum, e se perde no deserto onde morrerá. Para Jesus, quem não ouve é como quem constrói uma casa sobre a areia, e que também significa destruição. Quem ouve a palavra prospera, e o Senhor conhece o seu caminho. Mateus 7,27. E Tiago, filho de Salomé, irmão de João, foi um dos grandes discípulos de Jesus e ouviu a palavra. Queria fazer corresponder as regiões espirituais elevadas com o seu modo e seu desejo que a maior parte do seu tempo fosse dedicado ao aperfeiçoamento íntimo. Meditava sem perda de tempo em como fazer o melhor, sempre à procura da perfeição. Quando ouviu Jesus falar das bem-aventuranças, uma esperança cintilou em seu coração e junto dela o prazer de viver. Contudo, ouvia um sopro na intimidade da alma a dizer que isto tinha um preço, e realmente tem um preço. Não na área comercial dos homens, mas o ouro do sacrifício, da educação, da disciplina, do trabalho constante no aperfeiçoamento espiritual. Enfim, na plena domesticação da alma e do corpo. Tiago acreditava na luz, mas sabia que para chegar até ela teria que vencer as trevas que aparecia com inúmeras características. Eis que Tiago, com tantas indagações, sente no coração uma vontade de falar com o mestre. Sentia a necessidade de conversar com o mestre
E aproveitando a oportunidade, em certo dia, na igreja de Betsaida, onde guardava em seu seio todos os apóstolos, indagou a Jesus nestes termos: Mestre, o que vem a ser as bem-aventuranças? O Cristo, dentro do seu modelar comportamento, manifesta-se com satisfação. Tiago, as bem-aventuranças, meu filho, alcançam na terra sempre os sofredores que reconhecem na dor lições indispensáveis de aprimoramento espiritual. As bem-aventuranças no mundo aproximam-se daqueles que, mesmo diante de duras provas, dão todos os testemunhos de fidelidade, de esperança e de amor, como prêmio dos céus. As bem-aventuranças descem aos homens para confortar os que vêm marcados no mundo por doenças, que vencem o tempo e que os acompanham até o túmulo, e que sabe com coragem suportá-las pacientemente, tirando desse estado normas de vida singular, de maneira a nunca esquecer a bondade do Criador. Não pode ser bem-aventurado ou alcançar as regiões resplandecentes como parte integrantes dos anjos, se não passares por testes que comprovem a qualidade. Há muitas pessoas que se revoltam com facilidade diante da dor, mas esquecem-se que ou ignoram que somente ela desabrocha na alma o esplendor da luz celestial. A tendência de quase todo ser humano é fugir à disciplina por desconhecer seus benefícios. É muito agradável a quem ouve falar com uma pessoa cheia de delicadeza, de cujos lábios desprende sempre um sorriso acompanhado de amor, mas, por certo, não atina com os modos pelos quais essas posturas foram aquinhoadas. E quanto trabalho custaram essas conquistas? Uma joia, depois de pronta, é muito valiosa e costuma juntar em torno de si muita gente a admirá-la. Porém, à procura desse tesouro, poucos são os que persistem, entregando-se a duros trabalhos consecutivos, às vezes até durante toda a existência, para pôr as mãos em tais preciosidades. Tiago ardia por dentro, vinha à mente muitas recordações e a sua mente se perturba por simples convívio com as sombras. O mestre interrompe seu silêncio com as seguintes considerações: Tiago, não nos compete julgamento algum. Julgar é privilégio de Deus, por ser Ele onisciência universal. Entretanto, avisar aqueles que correm certos perigos de perder valiosas oportunidades é ajudar e desejar-lhes bem-aventuranças. Assim como a luz do sol passa por uma pequena fresta, mostrando sua claridade, qualquer pequeno obstáculo à sua frente forma sombra. Nós poderemos desenvolver um simples pensamento de maneira a tomar forma grandiosa do bem no reino da terra. Mas, se facilitarmos as ideias inferiores, poderão encontrar acesso em nossos corações e invadir os domínios dos nossos sentimentos. Certamente que no mundo existem muitos escândalos. É certo também que, por enquanto, a terra ainda precisa deles, mas quem fizer de seu instrumento sofrerá as consequências cetil por cetil. Compactuar com o mal é ser maléfico. Ceder às inspirações das trevas é ser trevoso.
Alimentar ideias contrárias à moral é aliar-se ao malfeitor. Todo tempo é tempo de sair das garras da ignorância, mas sem o esforço do prisioneiro, os grilhões não se partem. Jesus continua. Já tive a oportunidade de dizer sobre a força do pedir e obtereis, e isso no campo do mal tem respostas ainda mais imediatas. A humanidade ainda não está preparada a viver uma vida de maior simplicidade, com relações mais íntimas umas de uns com os outros, mas a evolução irá oferecer mais tarde os meios de ver sem desejar, de tocar sem possuir, de agradar sem escandalizar. Neste momento, meus irmãos, o verbo do mestre se acomoda, permanecendo no ambiente uma irradiação suave e penetrante, estimulando os que ali se embebiam das belezas imortais da vida espiritual. Meus irmãos, o que Jesus quer para nós é que Deus nos abençoe. Jesus espera que nós todos sejamos bem-aventurados por tudo que fizermos, em tudo que vivermos, e que ao lado da execução das nossas vidas estejamos firmes e vigilantes para que possamos viver bem e, acima de tudo, desfrutarmos a vida com sabedoria e amor. Adiante ficaremos sabendo que toda armadilha que fizerem para nós prenderam os próprios causadores, e Deus, sendo Pai de todos, não se esquecerá de colocá-los também no reino de Deus e na sua graça. Igualmente, ser-nos-ão dadas as bem-aventuranças, desde quando resolvermos conquistá-las pelo amor. Toda manifestação contrária às leis de Deus são ilusões passageiras que o tempo nos faz esquecer. Mas é indispensável que, no momento em que estamos vivendo, saibamos como devemos viver. As bem-aventuranças são ideias ou virtudes que devem ser alcançadas por nós, que decidimos seguir a senda que leva à iluminação plena. Representam a essência espiritual dos ensinamentos. E todas elas começam com bem-aventurados, porque bem-aventurado é aquele que alcançou um estado de felicidade tão profundo que na prática não pode ser descrito. E esse estado de bem-aventurança é alcançado não na nossa consciência usual da vida terrena, mas quando experimentarmos a união com o Supremo Bem. Em outras palavras, ela toma-se uma realidade quando alcançarmos um nível suficientemente alto de consciência e que se vê unido a Deus. Portanto, as bem-aventuranças são as qualidades que possibilitam alcançar este estado de consciência. Meus irmãos, sejamos bem-aventurados. Que assim seja, em nome de Jesus. Que assim seja. Obrigado, Andréia, pela excelente explanação. Quero convidar você a permanecer conosco aí. Agora nós vamos para o passe virtual, depois do que a nossa reunião de hoje estará encerrada. Convido os irmãos também para já pegarem aí o seu copinho com água e se preparando, porque neste momento nós vamos buscar a bênção de Deus através do passe. Feche seus olhos, coloque-se com tranquilidade,
confortavelmente. Volte os seus pensamentos para Jesus. Esqueça os problemas do dia a dia, esqueça o mundo lá fora. Procure focar no que estamos fazendo agora. Respira fundo, uma vez, 2, 3, até 5 vezes. Puxa pelo nariz o ar com profundidade. Depois solta e vai relaxando, colocando-se numa posição de receptividade, porque Jesus vai conceder a cada um as energias necessárias para o restabelecimento físico e espiritual. Preparemo-nos para essa recepção orando. A oração que o Senhor nos ensinou. Repita comigo no seu pensamento e no seu coração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males e de todos os perigos. E neste momento em que estamos mergulhados nesta aura de amor, de esperança, depositadas em Ti, nós te rogamos, estenda suas mãos amorosas sobre as cabeças de cada um de nós e permita que das suas mãos partam raios luminosos, multicoloridos, que invadam o nosso ser, eliminando do nosso corpo todas as mazelas, queimando todos os miasmas, afugentando os pensamentos negativos. Essas energias penetram nosso corpo espiritual e vai limpando, Divino Senhor, a presença das emoções desequilibradas, as tristezas, as mágoas, as irritações, as angústias, os desequilíbrios, as frustrações. Tudo isso agora, Senhor, sai de nós para não mais voltar. Todos os elos que ainda pudessem existir ligando-nos a essas imperfeições, a essas viciações morais, sejam agora rompidos. E assim, sentindo-nos fortalecidos, limpos, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que dias melhores virão. Amanhã será um novo dia, Senhor, e nesse dia novo as nossas esperanças renovadas atrairão para nosso lado só coisas boas. Paz, muita paz. Sintamo-nos em paz, com as nossas cabeças repousando no ombro do Altíssimo. Que
nos afaga com seu amor incomensurável. Senhor Jesus, esta água que colocamos aqui, Divino Senhor, nós te pedimos agora que a abençoe. Senhor, nós vamos estender para essa água as nossas mãos, junto com as suas. E pedimos ao Senhor que transforme as suas propriedades, dando a ela o poder, Divino Senhor. O poder de eliminar em nós, das menores às maiores, enfermidades, dores, mal-estares. Que ao bebermos esta água, Senhor, ela possa fazer em nós tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem. Voltemos nossos olhos agora para nossos familiares, para a circunvizinhança, para as pessoas que amamos, aqueles que sabemos que estão necessitados, quem sabe hospitalizados ou em casa, experimentando qualquer tipo de dificuldade, que nesse momento o Senhor extraia dos nossos melhores sentimentos as melhores vibrações e enderece para essas pessoas, que aonde estiverem agora, elas sejam agraciadas pela sua misericórdia. Deus, Pai Todo-Poderoso, por fim desejamos te agradecer, porque o Senhor colocou no portal da nossa casa a bandeira do Evangelho de Jesus, que tremula e informa ao mundo que aqui há uma família cristã. O mal jamais penetre neste lar. Que seria de nós não fosse a vossa misericórdia? Então, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. E, Mestre, particularmente te peço nesse momento, por todos esses irmãos conectados conosco, que estejam experimentando qualquer tipo de dor, de enfermidade. Coloque as suas mãos neste momento aonde dói. Aonde dói. E Jesus, com seu magnânimo coração, vai te libertar desta enfermidade. Alívio instantâneo é o que eu te peço, Senhor. Que essa dor desapareça, que essa enfermidade perca força e que tudo seja para a honra e glória do seu nome santo e soberano, agora e para todos sempre. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, esperamos que com essas vibrações, com esse passe virtual, cada um possa ter recebido o que precisa para a sua edificação. Nós desejamos muita paz para você, extensivo à sua família, e agradecer de coração pela sua atenção, pela sua presença nas nossas atividades. Que Jesus, desde os planos mais altos, te recompense e te abençoe. Obrigado à nossa irmã Andréia pela palestra. E já deixo aqui o convite para que vocês estejam conosco amanhã às 19 horas pontualmente, quando estaremos orando por todos os lares. Por enquanto, fiquem em paz. Que Jesus os abençoe.
que tenha uma excelente noite de sono e que as esperanças estejam efetivamente renovadas e fortalecidas. Um abraço a todos e até amanhã. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar.